Vamos dar continuidade hoje, pois, do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 7. 1 Samuel 23, 7. E eu lhes peço a todos, meus amados, entrarem em concordância junto comigo e com fé, não por obrigação e nem por religiosidade, porque é muito importante. Quando você se coloca em oração, você está dizendo: Espírito, meu Espírito, sujeite-se ao Espírito de Deus. E tudo aquilo que se opõe a impedir que eu seja abençoado hoje a ouvir a voz de Deus, eu não vou aceitar. Pois, Pai amado, que possamos começar assim e que essas vidas aqui representadas, nos assistindo, possa hoje entender que é necessário ouvir sua palavra com atenção e meditar com tudo aquilo que iremos receber. Abre o entendimento, a inteligência dessa pessoa e assim que todos possam me entender. Em nome de Jesus, até mesmo aqueles que falam na língua hispânica. E eu lhes peço, faça com que eles me entendam. Em nome de Jesus lhe agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. 1 Samuel 23, 7. Vamos dar uma pequena retrospectiva daquilo que nós estudamos a semana passada, para entender, obviamente, o contexto da história, né? A semana passada nós estudamos que Davi, ele foi usado pelo próprio Senhor para dar livramento a uma cidade chamada Keila. Essa cidade chamada Keila era uma cidade que pertencia a Israel, cujo o rei sobre Israel, quem estava sobre responsabilidade de defender Israel, inclusive de defender Keila, era Saul. Mas um dia desse, Keila foi atacado por filisteus, né? E ali Davi, ele reagiu, orou ao Senhor e diz: Senhor, devo eu ir ajudar os habitantes de Keila, independente desses habitantes estarem debaixo do meu cuidado, sendo que eles têm um rei? E aí Deus diz: pode ir, vai lá, ajuda. E aí Davi foi com seus homens, seu exército, e afligiu, claro, uma terrível derrota dos filisteus e livrou a cidade de Keila. Só que isso era trabalho de Saul, mas Saul não fez. E Deus usou um jovem, obediente, temente a Deus, para se trazer vida, salvação para a cidade de Keila. E, inclusive, eu expliquei a semana passada que há famílias e há povos que podem ser vítimas de um sistema de Saul. Podem ser vítimas de uma religião cujo o Saul, o rei que reina sobre essas pessoas, ou sobre alguns de vocês, por exemplo, podem estar e dizer: estou contigo, meu querido. Porém, quando tu passa por apuro, quando tu passa por ataque maligno, opressão, ali Saul não está te socorrendo. Mas ali o Senhor suscita um Davi que não tem obrigação de te ajudar, porém que é propósito de Deus para que tu saiba reconhecer quem é o rei que está contigo, quem é a liderança que está contigo e tem condição de te libertar e de te trazer
uma libertação verdadeira. Glória a Deus. Saiba tu reconhecer o teu rei. Há pessoas que têm rei, que reina sobre eles, reis espirituais. Porém, que não têm condição de livrá-lo dos filisteus. Eles não têm essa capacitação. Alguns não movem uma palha, assim como Saul. Porque eles não se importam com as vidas, mas se importam em pedir o dízimo e pagar os seus impostos. Por quê? Porque um rei, que é rei, pede imposto para seus habitantes, por aqueles que estão debaixo do seu reinado. Então, certamente, Saul pode cobrar os impostos, mas também, se é assim, os habitantes de Keila, ou qualquer homem, qualquer pessoa, simbolicamente representando uma vida, deve reivindicar também o cuidado quando essa pessoa é fiel a seu rei. E não foi o caso daqui, porque Saul não se importou pelos habitantes de Keila. Mas ainda bem que Deus moveu o coração de Davi. Que coisa linda! Saiba reconhecer os Davis, que vem até ti, que vem até você, e que este tem espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito e que realmente tem poder e autoridade para te libertar de verdade. Porque um Davi que é Davi, ele sabe manusear a palavra de Deus e sabe aonde achar o ponto para se trazer vitória e assim paz em Keila, na sua casa e a começar também na sua vida. Glória a Deus! Então, vamos lá, já vocês entenderam aquilo que aconteceu a semana passada. Agora vamos ver o que aconteceu depois de Davi ir lá ajudar os habitantes de Keila, foram livrados, já voltou a ter a paz, os habitantes certamente ficaram felizes, Davi estava na cidade de Keila com seus homens, e diz a palavra de Deus em 1 Samuel 23, 7, diz assim: foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiram. Olha só, esse Saul completamente fora da casinha, completamente fora dos caminhos de Deus, possuído por Satanás, espinho de Davi, soube que Davi foi lá. E de modo doentio e por obsessão, Saul decide, já há um tempo perseguindo Davi, ele quer matar a ameaça para ele, porque sabia no fundo que Deus tinha o escolhido para assim substituí-lo, porque Saul decidiu permanecer na sua posição de desobediência. Mas quando soube disso, ele disse assim para seus soldados: vamos lá. Agora Davi está nas minhas mãos. Não, e diz assim: agora o Senhor o entregou a mim. Olha esse cara de pau. O Senhor o entregou a mim, nas minhas mãos. Como que esse endemoniado teve coragem de dizer que o Senhor o entregou a ele, sendo que matou 85 sacerdotes do Senhor à espada, não defende
os interesses do Senhor, porque quando é para atacar e ajudar a cidade cujo ele é responsável de defender, ele ficou no seu palácio a fazer nada. Ou seja, o homem que não defende a causa do rebanho que Deus colocou debaixo da sua autoridade. O homem que persegue o próprio Davi, ou seja, o propósito de Deus. E esse sujeito foi capaz de dizer: o Senhor entregou Davi nas minhas mãos. Como assim? Deus? Esse homem teve coragem. Esse covarde, mentiroso, enganador, impiedoso e oprimido teve coragem de dizer que foi Deus que agiu em seu favor e entregá-lo nas suas mãos. Pois eu vos digo nessa noite, essas características de Saul são as perfeitas características de um cristão religioso. Religioso. É mais uma característica de um Saul corrompido e sem escrúpulo. Porque Saul, ele ousa, escuta isso, Saul, ele ousa colocar Deus nas suas ações maquiavélicas, ousa inserir Deus em seus planos de falcatruas. O homem é oprimido, o homem matou 85 soldados, servo de Deus, o homem é invejoso, o homem é ambicioso, orgulhoso e ainda, olha isso, se convence a si mesmo que Deus está com ele. Ele tem convicção disso. Porque foi Deus que o entregou Davi nas suas mãos. Mas é assim que muitos fazem. E o que tem de Saul no meio evangélico e talvez ao redor de vocês, ou talvez alguns que podem estar nos vendo nesta noite, essas pessoas, elas são tão cegas, mas tão cegas que ousam dizer, graças ao bom Deus. Aí te fala mesmo de Deus, eles não tem problema, eles creem em Deus, tá? Graças ao bom Deus, Ele me prosperou. Mas essa pessoa é desonesta. Mas, graças a Deus, Ele me prosperou. Graças ao bom Deus, Ele me deu um namorado. Oh, graças ao bom Deus, Ele me deu um namorado. Só que eles vivem em fornicação. Mas tem convicção que foi Deus que deu. É característica de Saul, meus queridos. Graças ao bom Deus, ele fez justiça. Ele fez justiça na minha vida, sendo que foi pela espada assassina do pecado que ele mesmo se defendeu. Porque tem pessoas que procuram justiça, sendo que não vivem como justos. Mas conseguiram encontrar na justiça dos homens, porque são pessoas desonestas e mentem. Mas, graças a Deus, graças ao bom Deus, meu casamento é uma bênção, sendo que uma maquiagem. É uma maquiagem porque o engano reina e as brigas são frequentes. Graças ao bom Deus, pastor Cristo, porque Ele me deu saúde, não é? Não é o mais importante, pastor? É ter saúde, né, gente? Graças ao bom Deus. Mas aquilo que essa pessoa faz com seu corpo saudável,
é afronto para Deus, porque o prostitui. Ou seja, há uma lista de exemplos, meus amados, que assim como Saul, essas pessoas dizem, Deus está comigo, Deus está me dando Davi, me entregando Davi. Só que ele se engana a si mesmo. Saul se engana a si mesmo. E eu quero avisar o Saul nessa noite. Se evidentemente não te arrepende da tua religiosidade, toda a tua vida acharás tu defender a causa de Deus, mas na verdade estarás defendendo a causa do diabo. Quantos estão convencidos de fazer a obra de Deus, sendo que estão perseguindo Deus? São perseguidores de Deus, mas estão convencidos de fazer a obra de Deus. E eu lhes falo um exemplo. Por acaso, Caifás, ele não defendia a sua posição? E os judeus em nome do Eterno? Sim ou não? Sim, claro que sim. Por acaso, não teria crucificado Jesus pela causa das suas convicções pessoais em querer agradar o Deus de Abraão? Caifás não queria? Caifás não crucificou Jesus para o bem do seu povo, para defender das heresias, segundo ele, de uma blasfema? Caifás, o religioso, não se tornaria um perseguidor de Deus? O que dizer de Saulo? Quem era Saulo? Paulo de Tarso, que estava convencido de fazer o bem para Deus. E matava os cristãos, os colocava na prisão, foi responsável pela morte de Estevão. E ali, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, gente? Pois cuidado para você não se tornarem perseguidores de Deus. E usando o nome do Senhor, sendo que você se tornou o pior inimigo por causa das suas ações e seu testemunho no culto. Vamos continuar, meus amados. No versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colhete sacerdotal. Então orou dessa forma: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? O Senhor, Deus de Israel, respondeu-me: o Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão, sim. Bom, há muitas coisas que nós vamos falar nessa noite. Primeira coisa aqui que nós vamos analisar é aqui o fato que Davi, presta atenção, Davi, ele soube
que Saul planejou ir contra ele na cidade de Keila, onde Davi tinha livrado a cidade dos seus inimigos. E quando Davi, ele consultou ao Senhor, obviamente, ele pediu uma confirmação, se isso for verdade, e o Senhor confirmou, porque Davi tinha ouvido, com Saul tinha seus espias, Davi tinha seus espias. O que dizer do seu melhor amigo, né? Jonatas, obrigado, pastor Lucas, eu tinha esquecido, do Jonatas, né? Que realmente reportava tudo para ele, e outras pessoas no qual não são citados, mas é claro que Davi era muito amado em Israel, né? Então, Davi tinha ouvido de que Saul planejava matá-lo e ir na cidade para pegá-lo, para matá-lo. E Davi foi até o Senhor, orou para pedir confirmação ao Senhor. E disse: Senhor, é verdade que Saul está indo com seus soldados na cidade de Keila, onde eu estou, para me matar? E o Senhor disse: é verdade. E depois assim: Senhor, é verdade que a cidade, será que a cidade de Keila me entregarão a Saul? E o Senhor diz: eles vão te entregar. Bom, nós vamos começar a falar sobre confirmações de Deus. Pois, amado, podem vir muitas notícias para você. Vocês podem receber muitas notícias, algumas ruins, e outras podem se tornar notícias boas. Mas, às vezes, muitas delas vai fazer com que você deva agir frente a essa situação. E mesmo que veio por parte de Davi uma alerta de ser atacado, Davi precisou de confirmação. Olha isso, como Davi se tornou, foi um homem de Deus. E vocês devem aprender dele. Isso se chama dependência de Deus. Davi, pressionado ao extremo, ouvindo que ia ser atacado, qual seria a reação de vocês? Eles estão indo contra ti para te matar. Pega a sua espada, pega a sua lança, vamos lá. Ou vamos nos esconder. Imediatamente, o instinto de autodefesa é reagir pela carne, porque as emoções, quando dá alerta, é entrar o medo para se poder se defender de qualquer forma. Mas um homem de Deus, no qual Deus quer lhe formar dessa forma, é que meio a pressão ou qualquer notícia, seja boa ou seja mal, Davi deve ter direcionamento por parte de Deus e deixar suas emoções, deixar de ouvir seu coração palpitando de medo, deixar o medo entrar. Não pode, para se confirmar ao Senhor, pedir confirmação ao Senhor acerca daquilo que ele deveria fazer. A dependência de Deus. Pois quando o negócio apertou para Davi, e soube do ataque, Davi pediu o quê? Olha o que ele pediu. Ele pediu para Abiatar. Eu falei a semana passada do Abiatar. Era um sacerdote que entrou no ministério de Davi e que foi validado como um sacerdote. E ele fala para Abiatar: Abiatar, pega o colete sacerdotal, pega o efode, porque eu preciso falar com Deus.
Ou seja, Abiatar, ele trouxe o colete sacerdotal para iniciar Davi seu clamor a Deus. Pois eu me atrevo a lhe dizer nessa noite que frente a situações como essa, alguns de vocês diriam, sabe o que diria? Não há tempo de buscar respostas. Porque muitos daqui são assim. Pastor, não há tempo de buscar resposta. Eu estou sendo pressionado. Eu tenho que agir pela minha própria força. Não há tempo. Eu não tenho tempo de ouvir e de esperar uma resposta por parte de Deus. Não há tempo de buscar a resposta de Deus. Pegamos as nossas espadas e lutemos. Sim ou não? Por acaso algum de vocês são assim? E o efode? E o colete sacerdotal? Você não vai pedir para Abiatar buscá-lo? Pastor, eu não estou acostumado, não me ensinaram assim. Me ensinaram a agir, me ensinaram a me defender pela minha própria força. Quando vier pressão, não age segundo a carne. Pede direção. E se tu estás no ministério sério, então deve ter um Abiatar que tenha um colete sacerdotal para te trazer. Porque justamente, meus amados, vocês devem aprender que um homem, para vencer batalha, tem que também se tornar sacerdote. E há pessoas que fogem de serem um sacerdote, porque não querem o colete sacerdotal, pois a Bíblia diz que aqueles que obedecem a Deus são sacerdotes reais. Vocês são chamados para si terem o efode no peito, o colete sacerdotal no peito, ou seja, assumir seu sacerdócio. E tem pessoas que esquecem de ser sacerdote, ou que fogem de ser sacerdote, mas quando Saul vier contra eles e sente a pressão, não chamem Abiatar. Não chamem, porque pode ser que eles não tenham Abiatar. Isso é outro problema, mas tem pessoas que têm Abiatar e não chamem por socorro. E não querem assumir o colete sacerdotal. Pois Davi, que é Davi, ele pede o colete. Ele pede o efode. Ele não quer metade, porque ele foi ensinado como um adorador de Deus a depender de Deus. Porque quem traz vitória para um Davi é Deus, não a força da espada de um guerreiro. Por que as pessoas, muitas pessoas, se esquecem tão rápido, do colete sacerdotal? Porque essas pessoas estão apressadas e pressionadas por Satanás. A pressão faz com que Satanás nos induz a tomar decisões segundo a nossa própria vontade e não decisões direcionadas pelo próprio Espírito Santo. Pois o Senhor lhe ensina nessa noite que quando vier, você está me ouvindo? Quando vier pressão sobre sua vida, mesmo que deves agir rápido, começa pelo começo. Chame Abiatar, o sacerdote. Amém? Se você não tem um Abiatar no seu ministério,
Então, não é por acaso que você está assistindo esse ministério, porque aqui tem Abiatar. Chame Abiatar primeiro e pede que ele traga o efode, o colete sacerdotal. E esteja aí, não só isso, porque para carregar o efode tem que estar em santidade. Seja, pois, tu santo, e se não é santo, como tu espera ter vitória contra os teus inimigos? Porque não adianta pedir e ter um Abiatar do seu lado se você não se esforça a viver uma vida em santidade para poder assumir esse colete e assim realmente fazer com que Satanás te respeite quando você fala, sai em nome de Jesus. Não é apenas ter um Abiatar, não é apenas pedir um colete, é ter uma vida de santidade. E é necessário que o lugar no qual você está, no time de Davi, que Davi te ensina a viver em santidade, porque a chave de Davi ser um guerreiro e vencer Golias e vencer as batalhas na cidade de Keila e o Senhor estar com ele, é porque era um homem que zelava em viver em santidade, mesmo que Davi teve seus deslizes, sim, teve, e nos veremos mais à frente, mas isso é um fato. Em segundo lugar, meus amados, o que chama a minha atenção aqui foram justamente as perguntas que Davi fez ao Senhor e a resposta que o Senhor deu para Davi. Olha, Davi, ele perguntou, presta atenção, Saul e seu exército vão me atacar? E o Senhor respondeu, sim. Ok? Ele continuou dizendo, Davi, e os habitantes de Keila vão me entregar a Saul? E o Senhor respondeu, sim, eles vão lhe entregar. Pensa comigo um momento. Estão preparados que nós vamos abordar agora? Pensa comigo um momento. Davi, ele doou sua vida para todos os habitantes de Keila. Quando foram atacados pelos filisteus, Davi doou sua vida para os bons da cidade de Keila e também para os maldosos da cidade de Keila. Ou seja, Davi doou sua vida para todos eles. Concorda comigo? Os defendeu, trouxe vitória para a cidade de Keila. E Davi consulta o Senhor e diz assim, quando Saul vier, a cidade vai me entregar a ele, e o Senhor diz, vão em si. Ou seja, eles vão te trair. Eles vão te trair. Como assim? Keila entregaria Davi a Saul para ser morto. Como isso é possível? É isso mesmo que eu vi, pastor Cris? Isso mesmo. Isso mesmo. Pois prepara-te com aquilo que eu vou lhe falar agora. Há situações em que Deus irá lhe pedir ser usado para livrar uma família, para auxiliar uma vida, para trazer pão, auxílio, para trazer reconforto, para libertar dos filisteus uma pessoa, libertar das garras de Satanás essa pessoa. Essa mesma família, essa mesma pessoa que você deu a chance de se libertar, deu a chance de viver pela espada da palavra que Deus lhe deu a chance de encontrar paz, pois essa pessoa lhe entregaria a Saul, ou lhe entregou a Saul. Ou seja, uma pessoa que não lhe honrou
com todas essas coisas que você fez por ela, essa pessoa simplesmente não lhe honrou, desprezou. E olha só, Davi doou sua vida, arriscou sua vida, ele e os seus homens. Também doaram sua vida. Olha aí, o ministério de Davi, a igreja de Davi, se arriscou a defender essa vida, a ir lá, a investir do seu tempo, a investir, a pegar sua espada. Vamos lá, igreja querido, vamos lá, vinhateiros, né? Vamos lá, estão preparados? Vamos ajudar essa vida, vamos ajudar essa família, vamos ajudar os habitantes de Keila, vamos, eles precisam. Mas pastor Cris, já tentei uma vez e eu fui tão decepcionado porque eu fui lá, doei minha vida para os habitantes de Keila e sabe o que eu recebi depois disso? Eu não gosto de você. Eu separei meu tempo, doei da minha vida, usei minha espada, que é a palavra de Deus, aquilo que eu tenho, por amor a essa vida, e ela, em Keila, me entregou a Saul. Não me honrou, me critica, desprezou meu trabalho. Injusto, não é? Injusto, não é? Injusto sim, mas necessário. Injusto, mas necessário. Pois haverão muitos cujo você abrirão suas casas. Escuta aí, amados. Haverão muitos cujo vocês abrirão suas casas, alimentarão e aquecerão essas pessoas em dia de inverno. Apoiarão quando estiverem tristes, mas haverão muitos que vos trairão. É necessário. Foi assim com Davi. E foi assim com Yeshua. É necessário que todas essas coisas aconteçam, porque, inclusive, quando Davi orou, se era para ir defender a cidade de Keila, você lembra o que Deus diz? Pode. Porque Davi orou, antes de ir libertar Keila. Olha aí que revelação. Você sabe que isso é evangelismo de verdade? Porque nem todos a cidade são para defender. Porque para defender uma cidade e defender uma vida e falar para uma pessoa acerca de Jesus Cristo, é necessário ter direção do Espírito Santo. E Davi foi para Keila, porque Deus diz, vai. E não porque Davi foi lá na emoção e começou a defender a Keila e arriscar a vida de todos os seus homens, porque simplesmente sentiu no coração. Não, o evangelismo e a libertação é por direção do Espírito Santo. E não porque vocês acham. E quando Davi orou, Deus diz, vai. E como se, por acaso, Deus não sabia? Deus não sabia que Davi seria traído pela cidade de Keila? Claro que ele sabia. E por acaso Deus disse não a Davi quando se predispõe e foi movido no seu espírito a ir libertar Keila? Deus o impediu? Não, Deus diz, vai. Há um propósito. Há um propósito. Porque Deus sabia todas essas coisas. E digo mais, por acaso, o pai
não saberia que seu próprio filho Yeshua, Jesus, iria ser entregue pelos próprios habitantes de Israel, que receberam oportunidade de se salvarem das garras do diabo? O que Jesus disse ao Pai? Pai, os habitantes de Jerusalém me entregarão a Caifás? Sim. Os habitantes de Jerusalém te entregou e te entregarão a Caifás. E quando Jesus diz, vamos libertar os meus irmãos hebreus em Israel e em Jerusalém, o que o Pai diz? O Pai diz, vai. Mas mesmo assim, sendo que Deus, o Pai, na sua bondade e amor, em querer libertar o seu povo próprio povo o traiu e o entregou, não a Saul, mas a Caifás, que tinha as mesmas características. O Pai respondeu sim a Jesus. Eles, os habitantes de Jerusalém, o entregará. Pois, amada igreja, sempre escutem isso. Sempre há um propósito para uma vida cujo Senhor quer dar oportunidade de se salvar. Sempre há um propósito. Sempre haverá um propósito para uma cidade receber a oportunidade da sua visitação. Seja para desonra e traição, há um propósito, ou seja para honra e salvação. Há um propósito de batalharmos por aquele cujo Senhor quer dar oportunidade. E nem todas as oportunidades que Deus dará a essa cidade fará com que ela se liberta. Porque alguns serão libertos, mas não serão salvos. E outros serão libertos e serão salvos, porque depois da sua libertação serão tão gratos a Davi, que eles mudarão de rei. Deixaram Saul para seguir Davi. Deixaram Satanás para seguir Jesus. Consegue entender aquilo que o Espírito Santo ferve no meu espírito a lhe dizer? Pois estejam preparados, pastores. Estejam preparados, presbíteros. Estejam preparados, vinhateiros. E estejam preparados, amada noiva de Cristo. Se o esforço de vocês lutarem para conquistar uma cidade cujo amanhã se levantará contra você, não é vão. Você sabe por que não é vão? Porque certamente está sendo contabilizado no reino dos céus. Está sendo contabilizado nos créditos do céu. Porque mesmo que essa pessoa lhe desonre, mas o Senhor usou para lhe dar oportunidade, você terá um crédito no reino dos céus. Na contabilidade, quando haverá prestação de conta sobre aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque o Senhor, ali no dia do julgamento, Ele dirá, bom, essa pessoa não se converteu, te desprezou, mas você deu chance quando eu falei para você, Davi, guerrear e libertar Keila, você fez. Agora, o que Keila fez é desonrar Davi depois, é o problema de Keila. E Keila vai se prestar conta por ter entregado Davi, ou por pensar e não ter um coração de gratidão e desonra.
Mas isso é problema de Keila. E Keila prestará conta por sua desonra. Mas Davi, não se preocupe. Porque se há nobreza em ti, no dia da prestação de conta, certamente terás crédito diante de Deus para teu galardão. Glória a Deus. Pois, então Davi, meu querido Davi, estou falando agora para aqueles que são Davi, você vai abandonar sua vocação de rei, porque os homens não são dignos de serem cuidados por ti? Então, Davi, a ingratidão de alguns lhe feriu tanto ao ponto de você não mais arriscar a sua vida pelos outros? Davi não quer mais ajudar a cidade porque a cidade de Keila o entregou? Pois Davi, que é Davi, foca o que deve focar. E se Keila entrega Davi e não honrou Davi, então vai para Jericó. Keila não quer? Vai para Jericó, meu querido. Foi assim com Jesus. Os hebreus, os seus próprios irmãos o entregou a Caifás para morrer. E por acaso, Jesus abandonou os gentios por causa da rejeição dos judeus? Pois Jesus foi primeiro para os judeus e eles não quiseram. Keila não quis, então vai para quê? Para outra cidade. E Jesus foi para os gentios. Os judeus não quiseram? Ok, então agora vou para os gentios, porque muitos deles vão querer. Glória a Deus. Ainda bem que o Senhor não desistiu de nós, nem meus queridos. Se os judeus não vão querer, vai para os gentios. Vocês estão entendendo o que isso significa? Ou seja, faça a tua obra de Deus. Não se entristece. Não abandona e nem desanime. Porque se os judeus não quiseram do Messias, então os gentios tiveram oportunidade de serem libertados pelos reis dos reis. E eu digo mais, Davi continua libertando. Glória a Deus. E Davi continua sendo negado. Também glória a Deus. E Davi continua sendo perseguido. Mas Davi não desiste do seu plano de salvação até que todos recebem oportunidade. E depois, Davi se assentará no seu trono para reinar. Mateus 24, 9 diz assim. Então, Jesus diz a seus discípulos, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, meus queridos, é necessário que a cidade receba as suas oportunidades e que você seja inserido no propósito pelo qual Davi foi inserido. Liberta a cidade, liberta a sua casa, pega a sua espada quando Keila precisa, porém, por direção, por favor. E nós vamos lhe ensinar nesse ministério a não usar sua espada, a defender aquele cujo Senhor não mandou você usar sua espada. Mas aquela cidade e aquela pessoa cujo Senhor lhe direcionou a fazê-lo, pois Davi não desanima, porque foi propósito de Deus em dar oportunidade àquilo que o Senhor quis dar oportunidade. Vamos orar.
Meu querido Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas cujo o Senhor levantou como Davi. Valentes, outros são submissos a Davi, a batalhar, se esforçar, entregar sua vida para, às vezes, ser entregado para Saul. É necessário perdoar e é necessário virar a página, porque sempre haverão habitantes de Keila. Sempre haverão pessoas cujo têm um perfil de Keila. Mas haverão outras cidades cujo o Senhor será recebido, cujo seremos recebidos. E valerá a pena, meu Senhor. Valerá a pena, meu Rei. Meu Senhor, pois lhe agradecemos por tudo que temos recebido nessa noite. Que Davi seja Davi e assim precipitadamente não venha a errar no caminho, mas a chamar Abiatar e assumir e pedir o colete sacerdotal para colocá-lo no seu peito e assim agir como um sacerdote e não como um carnal quando a pressão vier contra ele ou contra ela. Assim é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.